Olá, galera do segundo ano. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de filosofia aqui no canal do YouTube de nossa escola, tá bom? O assunto de hoje é senso comum versus razão filosófica, tá? Então, colocamos esses dois pressupostos, um ao lado do outro, tá? Primeiro veremos o que é o senso comum, tá? E depois a razão filosófica, tá? E qual a sua importância, as características e a importância na filosofia dessas duas noções, desses dois conceitos, tá bom? Vamos começar nossa aula. Primeiro é importante a gente entender que existe a filosofia de vida, tá? Que é essa que é o pensar do dia a dia, que é quando a gente pensa no dia a dia e reflete sobre a nossa vida e sobre as decisões que vamos tomar no nosso cotidiano. À medida que vão surgindo situações que a gente tem, diante dessa situação, fazer escolhas. Seja uma escolha boa ou seja uma escolha ruim. Beleza? Já do outro lado existe a filosofia com F maiúsculo, que é a filosofia que estudamos como disciplina na escola, tá? Que é o tema, por exemplo, dessa videoaula desse momento. Tá? Filosofia de vida é quando a gente pensa de forma espontânea, sem se utilizar da razão filosófica. Tá? E a gente pensa sobre o quê? Sobre decisões, escolhas, né? Situações que vivemos no nosso dia a dia. Por exemplo, quando o homem ele decide que se o filho vai estudar numa escola pública ou particular, tá? Ou se ele está no emprego e ele não está gostando, não está se sentindo satisfeito com o trabalho que ele está fazendo e ele decide, pensa sobre se muda de emprego ou não, tá? Se uma mulher, ela já sendo mãe de 2 filhos, ela pensa em ter um terceiro filho ou não. Então isso aí são pensamentos que fazem decisões, são escolhas, né, que sempre nos encontramos dentro desse meio no nosso dia a dia. Então isso a gente chama de filosofia de vida. E o que é que vai determinar, tá, que a gente faça essas escolhas? E como vai ser essas escolhas que a gente faz? Tá? O que vai determinar, tá? O que vai predeterminar as nossas escolhas é o senso comum, beleza? Esse é o primeiro conceito da filosofia que vamos ver hoje. O que é o senso comum? Essa é uma definição que eu coloquei aqui, ó, de olho no slide. São juízos onde não é necessário para a gente pensar, usar, tá? A reflexão metódica ou a reflexão filosófica, tá certo? Vamos lá. Senso comum é o olhar que a gente tem das coisas e do mundo no nosso dia a dia, tá? As opiniões que fazemos sobre alguma situação que a gente conhece, tá? A gente faz os julgamentos, a gente faz essas opiniões baseado nos valores que carregamos com a gente. Por exemplo, um tema que ele é bem polêmico entre as pessoas e que é discutido na política, a questão da legalização do aborto, por exemplo. Legalização do aborto tem gente que é a favor e tem mulheres que são contra, tá? Mas o que é que faz com que a mulher ela seja a favor ao aborto? O que é que faz com que a outra ela dê a opinião dela afirmando que é contra? Os valores que ela tem, tá? A visão que ela tem, por exemplo, do que é ser mãe, tá? Do que é a relação de uma mãe com o filho. Isso tudo, tá? É considerado na hora de uma mulher ela dar a opinião dela sobre a legalização do aborto, tá bom? No meio de uma discussão, a mulher que é a favor, ela vai usar vários argumentos, tá? A seu favor. E a outra, por outro lado, também vai usar os seus argumentos contra essa polêmica, essa lei. Então, é importante que, para poder opinar sobre essa questão, as pessoas usam um senso comum, tá? Que são os valores que ela carrega, as crenças que ela tem sobre aquilo. Vou dar um exemplo. A mulher que é contra, geralmente ela diz, tá, que é pecado, por exemplo. Se ela for religiosa,
católica ou evangélica, geralmente, ela vai dizer que é pecado, né, realizar o aborto. Então, a opinião dela se baseia numa crença que ela tem, num valor que ela carrega com ela, que é a crença e o valor na religião, na fé que ela tem e no dogma da Igreja Católica ou da Igreja Protestante, tá bom? Já a mulher que é a favor, ela usa como argumento, por exemplo, que muitas mulheres, tá, não existe um meio de prevenção contra a gravidez muito eficaz. Então, muitas mulheres, elas são, às vezes, quer ser mãe, tenta não engravidar e consegue. Estou dando aqui um exemplo, tá? Não estou me expondo a minha opinião pessoal sobre esse assunto, beleza? E aí, qual é a crença que ela usa, o valor que ela carrega com aquilo, tá? Essa crença, numa pesquisa que ela fez, por exemplo, que ela viu que, né, dos meios de prevenção que existe, nem todos são 100%. E a mulher, ela sempre vai ter o risco, vai correr o risco de engravidar, mesmo quando não quer, tá bom? Então, veja que cada pessoa ela dá sua opinião sobre dentro de uma situação ou sobre um assunto, baseado nos valores que ela tem, tá? Baseado nas crenças que ela carrega com ela. Juntando essas crenças e esses valores, esse juízo que a gente tem sobre um assunto, tá? A gente chama isso de senso comum. E aí, de olho na tela mais uma vez, tem aí essa charge, que é como se fosse esse monstro, né, grande, do senso comum. E tem pessoas que estão dentro do senso comum. E aí elas estão olhando para esse garoto que está fora do senso comum, e aí eles fazem a pergunta, para que ficar aí fora? Aqui dentro é tão mais quentinho? Isso é uma crítica ao senso comum. Por quê? Porque mostra que tem pessoas, tá, que elas sempre, no dia a dia delas, elas vão sempre utilizar mais o senso comum para fazer decisões do que realmente, tá, questionar muitas das crenças que ela tem. Entendeu? Então tem crenças e valores que a gente carrega com a gente, que a gente ao longo da vida, a gente pode aprender coisas diferentes, a gente desconstrói isso que a gente já tem com a gente. Tá? A gente desconstrói e aprende algo novo e deixa aquela antiga crença para trás e vai aprender uma nova crença, um novo valor, um novo aprendizado. Então, muita gente fica muito agarrado ao senso comum, às crenças que já carrega com ela, aos valores que já carrega com ela, e ela passa a não olhar para outros valores diferentes do dela, para outras crenças diferentes da dela, entendeu? Então, essa charge, galera, é uma crítica ao senso comum. Porque quando a gente vai fazer uma pergunta filosófica, a gente tem que se desgarrar de qualquer senso comum que temos para poder encontrar uma possível resposta, beleza? E aí a gente vai para o próximo slide para eu explicar essa parte um pouco melhor, beleza? Aqui a gente vai conhecer um filósofo italiano chamado Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, ele vai dizer o seguinte sobre o ato de filosofar. Acompanhe aqui nas palavras do próprio Gramsci, o texto. Não se pode pensar em nenhum homem que não seja também filósofo, que não pense. Precisamente porque o pensar é próprio do homem como tal. Tá? Então ele traz uma afirmação aqui filosófica, dizendo que não existe homem no mundo, ser humano no mundo, seja em qualquer lugar do mundo, seja de qualquer cultura ou de qualquer povo, seja homem ou mulher, seja preto ou branco, seja rico ou pobre, que também não seja filósofo, que também não possa ser um filósofo, tá? Porque somos os únicos capazes de pensar, tá? E por ter a faculdade do pensamento, nós também podemos ser filósofos, tá bom? E desse pensamento dele, a gente vem para o contrário do senso comum, que é a razão filosófica, beleza? O que é razão filosófica? É uma atitude, pessoal, que temos quando pensamos e refletimos sobre o mundo e as coisas que há no mundo, tá? Para assim a gente poder compreender melhor a realidade em que vivemos, tá bom? Olha só, é quando usamos nossa razão, que aí na primeira videoaula de filosofia eu expliquei um pouco do que é essa ideia de razão, tá?
na filosofia. Quando usamos a nossa razão, tá? Que é o pensamento da filosofia, as perguntas, os questionamentos, tá? A dúvida, tá? Que todo conhecimento começa com a dúvida antes. A gente só aprende algo quando a gente não sabe, quando a gente pergunta, quando a gente antes não conhece, tá? E aí já é a prática da razão filosófica, tá? Quando a gente usa a nossa faculdade de pensamento, da razão, para poder questionar as coisas do mundo, pensar sobre as coisas do mundo, como elas existem, por que elas existem, tá? E assim a gente, no final, por que a gente vai fazer isso? Para poder compreender melhor a realidade, o próprio mundo onde a gente está, beleza? Então, essa daí é a razão filosófica. Para a gente questionar as coisas do mundo, muitas vezes quando a gente vai usar da razão filosófica e fazer isso, muitas vezes a gente se encontra numa situação onde a gente vai entrar em contradição com aquilo que a gente acreditava, uma crença, um valor, tá? E aí a gente para e pensa, o que aquilo que eu acreditava era certo ou errado? Essa dúvida em que a gente está já é o quê? Já é o pensamento filosófico brotando dentro da gente, beleza? É isso que o Gramsci ele afirma, tá? No seu discurso, né? Em tudo que ele escreveu, em tudo que ele pesquisou dentro da filosofia, tá? A essência do homem é pensar, tá? Enquanto a gente pensa, a gente pode duvidar, questionar, criticar, tá? Quando a gente faz isso, a gente está usando nossa razão filosófica. Agora, quando a gente aceita tudo como verdade, segundo nossas crenças, segundo aquilo que a gente já acredita, sem procurar conhecer a realidade do outro, a gente está usando o senso comum, tá bom? A gente está agarrado em nossas próprias crenças e não está olhando o mundo à nossa volta. Agora, quando a gente passa a abrir mão um pouco de nosso senso comum e se abrir para a realidade do mundo e do outro, a gente passa a compreender a realidade do mundo em toda a sua o quê? Totalidade. Beleza? Vamos para o próximo para a gente continuar essa aula. E aí, segundo ano. E o ato de filosofar? Tá, e como é que filosofa, professor? Como é que a gente faz filosofia no nosso dia a dia? E aí? Quando usamos nossa razão filosófica, que é aquilo que eu acabei de explicar, para indagar. E aí a gente entra nessa palavra que é muito importante para a nossa vida. Indagação é pergunta. Uma pergunta que a gente faz, um pensamento, uma dúvida, que pode ser uma pergunta ou uma dúvida daquilo que a gente não sabe ou quer conhecer. E a gente indaga sobre uma coisa, é a gente perguntar sobre uma coisa, é a gente indagar sobre aquele assunto, tá bom? É a gente duvidar sobre aquilo, questionar. A razão filosófica serve para indagar sobre nossos valores, sobre aquilo que a gente já carrega com a gente desde criança, como crença, como aquilo que a gente acredita como verdade, tá? E quando a gente levanta problemas depois, por meio de conceitos e por meio de argumentos. Então a gente não pode, pessoal, entrar num debate sobre um determinado tema, tá? Eu vou dar aqui como exemplo a questão do desarmamento, tá? Das pessoas. As pessoas não poderem ter mais o direito à posse ou porte de arma. É um tema também polêmico, assim como a questão do aborto, né? Sempre vai ter alguém que é a favor e sempre tem alguém que vai ter que ser contra. O importante é a gente não só se mostrar contra ou a favor de algo. Isso não é o importante. A gente tem que usar nossa razão filosófica e num debate sobre a questão do desarmamento, pessoal, a gente tem que o quê? Usar conceitos e argumentos que sejam a favor ou contra. E onde a gente vai ter ideias para ter argumento, para ser a favor ou contra? Pesquisando sobre o assunto, tá? Vamos pesquisar em países, por exemplo, que já fizeram a prática do desarmamento para ver se lá deu certo. Vamos ter conhecimento científico sobre aquilo dali. Dados, pesquisas, estudos, aquilo que é comprovado, aquilo que não pode ser comprovado. Quando a gente pesquisa, a gente está buscando conhecimento na ciência. A gente não só está dando a nossa opinião segundo a nossa opinião por ela mesma. Tá?
dar nossa opinião por ela mesma, a gente só vai estar se baseando nas nossas crenças pessoais. Agora, dar nossa opinião segundo a razão filosófica, a gente está usando argumentos, indagando sobre um problema e buscando o quê? Uma resposta para ele, tá bom? E aí temos essa charge da Mafalda para encerrar essa aula de hoje, tá bom? Atenção aqui nessa tirinha. Alguma vez a Mafalda diz para o seu amigo: alguma vez você já se perguntou para que a gente existe nesse mundo? Para que a gente está nesse mundo? A Mafalda, nesse momento, faz uma pergunta filosófica ao seu amigo. Tá? Ela pergunta para que a gente está nesse mundo? Qual o sentido da vida? É uma pergunta filosófica. E aí ele responde: nunca, mas estou me perguntando agora, para que a gente está nesse mundo? Então a Mafalda, quando ela faz a pergunta a ele nunca tinha pensado nisso antes, mas ele para agora para pensar porque ela influenciou ele a pensar assim, a fazer esse questionamento, tá bom? E aí ele diz em seguida: e também vou responder agora mesmo. Eu sei lá para que a gente está nesse mundo, tá? Então ele para bem rápido, raciocina um pouco e logo em seguida ele diz: não, não sei. É como se não tivesse mais querendo pensar sobre esse assunto. E aí em seguida, no final, ele diz: quanto mais a gente, mais depressa a gente se livrar desse tipo de problema, melhor. Tá bom? Então, quanto mais a gente se livrar desse tipo de problema, melhor. Então, o problema que ele quer se livrar é essa pergunta que a Mafalda faz a ele: por que a gente está nesse mundo? Qual o sentido da vida? A pergunta que a Mafalda faz ao seu amigo é uma pergunta existencialista. É uma pergunta existencial. Quem nunca se pegou, pessoal, numa crise existencial de se perguntar: qual o sentido da vida? Por que estou nesse mundo? Tá? Para onde eu vou? O que tem na pós-vida? Tá? Outro tipo de pergunta filosófica, tá? De cunho que a gente tem que usar a razão filosófica para poder fazer essa pergunta. O que é o amor? O que é felicidade? Felicidade existe? Tá? O que é a morte? Tá? Então vejam que são indagações que nesse momento de pandemia elas servem e muito para o nosso dia a dia. Tá? A gente está passando mais tempo em casa nesse momento de quarentena. E aí, sozinhos em casa, a gente se pega muito preso em casa e tendo que refletir. Quando a gente liga a televisão, a gente vê mais notícias de morte, né, o tempo todo, em vários canais de televisão. Às vezes a gente fica muito se sentindo triste ou ansioso, tá? Com essa situação que a gente está no mundo hoje. Então, para esse momento é fundamental a gente fazer indagações filosóficas, tá? Beleza? No momento de crise como esse, a gente não pode simplesmente fazer como o amigo da Mafalda, que tem aqui nessa tirinha, ó, galera, e ignorar um problema, né? Uma pergunta como essa: qual o sentido da vida? Por que estamos no mundo? Para que estamos no mundo? Tá? E aí, a gente é uma pergunta que a gente faz usando a razão filosófica, que é contrária ao senso comum, que só se baseia nas nossas crenças e nos nossos valores que carregamos com a gente desde pequenos, tá bom? Então essa é a principal diferença entre um e outro, tá? Entre o senso comum e a atitude ou razão filosófica, beleza? Pessoal, chegamos ao fim dessa videoaula, tá? Fiquem ligados em tudo que eu for colocar ali de novidade no grupo do WhatsApp, tanto de atividade na nossa sala virtual, como de novas videoaulas que vão ser colocadas aqui de filosofia no canal da nossa escola, tá bom? Terminamos a aula de hoje com essa indagação filosófica aí do GIF, tá bom? Que está em inglês e traduzindo para o português, ele está dizendo o seguinte: algumas vezes, tá? É preciso ter coragem para viver, tá? Algumas vezes na vida nos pegamos tendo essa indagação. Viver é ter coragem, tá? E é preciso ter isso para viver. Então, é um momento que é fundamental também para a gente ter essa indagação filosófica. Tá? No momento desse de pandemia, quando a gente não tem certeza do que vai acontecer depois, no futuro que nos aguarda, tá? Quando a gente vai voltar para a escola, tá?
Quando é que vai terminar a quarentena e o lockdown? Tá? São perguntas que a gente sempre se pega fazendo e não tem a resposta logo. E quando a gente não tem a resposta logo, a gente se pega com dúvida, com ansiedade. Vamos beber um pouco da água da fonte da filosofia e nos acalmar nesse momento, tá? Porque para viver, como no momento, principalmente no momento de pandemia, temos que ter coragem, tá bom? Seguir firmes e fortes, tá? Se cuidando, indagando, lendo, estudando e seguindo aí para frente, tá bom? Aqui termina a nossa aula. Fiquem com Deus e até o próximo momento de aula, tá bom? E fiquem ligados nas atividades.